Pessoal, boa noite. Essa é a aula do ciclo do nitrogênio. É a primeira aula de uma série de 3 aulas sobre o ciclo do nitrogênio. Se a gente olhar bem o ciclo do nitrogênio, nós vamos ver que ele é uma série de reações de oxirredução mediada por micro-organismos. Então, no ciclo do N, micro-organismos são fundamentais. Talvez até mais que no ciclo do carbono e muito mais que no ciclo do fósforo. Então, por que estudar nitrogênio, né? Primeiro, ele é o quarto elemento em abundância na Terra. Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio é o quarto. Ele é o constituinte de todos os aminoácidos e, por consequência, todas as proteínas. Como vocês sabem, as proteínas têm um papel vital na vida nesse planeta, né? Terceiro, nitrogênio, assim como o fósforo, é limitante para a vida no planeta. Então, qualquer micro-organismo vai querer N avidamente, porque N sempre limita o crescimento e a reprodução de um organismo qualquer. Ele é o melhor amigo do carbono. Apesar do carbono ser a vedete das mudanças climáticas por causa do aquecimento acelerado do CO2 na atmosfera, é o nitrogênio que fica cochichando na orelha do carbono. Vai aqui, vai ali, muda para esse estado, volta para esse. Então eu falo que o nitrogênio é o melhor amigo do carbono. Muito antes de se falar de comprar carbono, já se compra nitrogênio na forma de fertilizante nitrogenado, que nós vamos ver na próxima aula, mas ele é uma commodity muito importante. A produção agrícola depende enormemente do nitrogênio. E por que de uma certa forma eu já disse isso, por que as commodities agrícolas são dependentes do nitrogênio? Porque nitrogênio é um limitante. Se ele é um limitante para uma simples bactéria, ele também é limitante para o crescimento de feijão, milho, batata, tomate, qualquer alimento que vocês pensarem. E nitrogênio é interessante que você vai numa agropecuária, você compra nitrogênio, né? Você vai lá e fala, eu quero 10 quilos de fertilizante nitrogenado, vamos supor uma ureia. Então você compra, é um dos poucos elementos que você pode comprar numa loja, né? Você até pode comprar um elemento com tecnésio, urânio, európio, mas vai ser muito mais difícil, né? Interessante também do nitrogênio, como já falei, ele tem vários estados de oxirredução. Por eles ter vários estados de oxirredução, ele se torna bastante interativo. Ele se liga com várias diferentes moléculas, ele está em vários reservatórios do globo. De uma maneira chula, ele até é meio promíscuo, né? Ele se dá com todo mundo. E é o meu elemento favorito, eu tenho esse xodó muito grande pelo nitrogênio, tenho estudado esse elemento minha vida inteira e garanto para vocês que o nitrogênio ajudou muito a eu crescer, eu educar meus filhos e sustentar minha família. Então eu tenho um xodó muito grande pelo nitrogênio. Ilustrando um pouco os diferentes estados de oxirredução do nitrogênio, né? Nós vamos aqui de mais 5 no nitrogênio na forma de nitrato até menos 3 quando o nitrogênio está na forma de amônio, né? Passando por NO2, NO, N2O e N2. Então mais 5, mais 4, mais 2, mais 1, 0, menos 3. Tem dois grandes reservatórios de nitrogênio na Terra, né? Um é a atmosfera e o outro é a crosta continental. São imensos esses reservatórios se você for comparar com o que tem de nitrogênio na biosfera. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui, isso não é um erro, não. Isso aqui é o tamanho comparativo do reservatório de nitrogênio na biosfera com a comparação da quantidade de nitrogênio estocada na atmosfera e na crosta continental. A maioria do nitrogênio estocado na atmosfera é inerte, bem como a maioria que está estocado na crosta
continental, com exceção dos solos, que é uma camada muito fininha da crosta do continental, onde nós temos nitrogênio na forma de nitrato e amônia, que são muito mais reativos que outras formas, que estão ou presas na matéria orgânica, na forma de humus, ou estão presas nas rochas através das reações de intemperismo, ou eles estão na atmosfera na forma de N2, são dois N's ligados por uma ligação covalente que faz com que seja muito difícil algum organismo quebrar esse N2. Então, a vida é limitada por N no planeta, mas nós vivemos cercados por nitrogênio que está na atmosfera de uma forma não acessível. É como um náufrago que morre de sede no meio do oceano. Ele está cercado por água, mas ele não pode beber aquela água salgada. De uma certa forma, a vida no planeta é a mesma coisa. Nós estamos cercados por N2 na atmosfera, mas ele está numa configuração química que nós não conseguimos utilizá-lo. Então, na verdade, eu preciso de alguma forma que converta esse N2, que é inerte, para essas formas mais utilizáveis, como nitrato, amônio e matéria orgânica aqui representada por um aminoácido. Então, eu preciso de alguém, de algum organismo que faça essa interação entre a atmosfera e o solo, entre o solo e a atmosfera. Uma planta, por exemplo, é um excelente candidato para fazer essa ligação. A plantinha, vamos começar quando a plantinha morre. A plantinha morre, aqui os parentes da plantinha estão chorando porque ela morreu. Ela é decomposta, a matéria orgânica dessa planta é decomposta até chegar num aminoácido. Esse aminoácido, com um pouquinho mais de decomposição, pode se transformar numa molécula simples de nitrogênio orgânico dissolvido. E essa forma de nitrogênio orgânico dissolvido é transformada, nós vamos ver depois como ela é transformada, em amônio no solo. Esse amônio pode ser futuramente transformado em nitrato ou ele pode ser reabsorvido pela nossa plantinha aqui. Futuramente esse nitrato pode ser perdido do ecossistema, ele pode ser reabsorvido pela essa plantinha ou ele pode voltar para a atmosfera na forma de N2O. Só está faltando um elemento aqui no nosso ciclo, que é como que eu transformo esse N2 disponível para essa plantinha. Eu coloquei só esse símbolo de reciclagem para lembrar para vocês que a plantinha está morrendo, está perdendo nitrogênio, mas ela está na sucessão vegetal, outras plantinhas vão pegar esse amônio, esse nitrato, então já tem uma reciclagenzinha aqui. Como eu disse, quem que vai ligar a atmosfera a essa plantinha? Aí é que surge a mão divina e faz com que algumas plantas consigam fixar esse nitrogênio da atmosfera, ou seja, tornar esse nitrogênio não reativo em nitrogênio reativo. Essa é a chamada fixação biológica de nitrogênio. Mais recentemente também, somente em 2018, foi mostrado que antes se pensava que o intemperismo do nitrogênio que estava nas rochas era muito pouco. Não fazia frente à fixação biológica de nitrogênio. Então essa fonte não era considerada. Agora em 2018 acabou de ser publicado um trabalho pelo colega Benjamin Houghton, mostrando que na verdade o intemperismo é também importante para transferir nitrogênio aqui para o sistema terrestre. Então, uma fonte seria o intemperismo de rocha, mas talvez a fonte mais legal legal no sentido de bacana, de nitrogênio na atmosfera para as plantas, seria através da fixação biológica de nitrogênio. Então, a fixação biológica de nitrogênio, que é feita por bactérias do gênero Rhizóbio, que entram em simbiose com as plantas da família leguminosa, elas transformam esse N2 em NH3 aqui disponível para essa plantinha. Ou também tem fixadores de nitrogênio da atmosfera de vida livre.
Adivinha qual é o mais importante deles? Cianobactéria. Lembra da cor verde do Palmeiras? Então, cianobactérias de novo. Cianobactérias, além de ser os primeiros produtores de oxigênio para a atmosfera no mundo, a cianobactéria também é importante porque foi um dos primeiros organismos a fixar nitrogênio da atmosfera. Dessa forma eu completo o meu ciclo, né? Através da fixação biológica de nitrogênio, a plantinha adquire nitrogênio, ela morre, mas apesar dela morrer, ela está feliz agora, porque ela sabe que esse aminoácido vai ser mineralizado. É esse o nome quando o oxigênio orgânico dissolvido passa para NH4. O nome desse processo é mineralização. Depois, esse NH4, esse amônio, pode ser reabsorvido pela planta numa verdadeira reciclagem ou pode ser transformado em NO3 num processo chamado nitrificação. Esse NO3 pode voltar para essa plantinha de novo, reciclagem, ou ele pode se perder do ecossistema através da lixiviação, ou pode ser denitrificado. Esse é o nome da passagem do NO3 para o NO2. Ele voltando para a atmosfera, se reinicia o ciclo. Ele voltando para a atmosfera na forma de N2O, N2, esse N2 passa para a plantinha através da fixação biológica de nitrogênio, essa plantinha morre, o aminoácido se transforma em nitrogênio orgânico dissolvido, que através da mineralização passa para NH4. Esse NH4 pode voltar para a plantinha numa forma de reciclagem, pode passar para nitrato no processo de nitrificação, que também pode voltar para a planta, mais uma vez sendo reciclado. E esse nitrato pode ser perdido do ecossistema através da lixiviação, ou pode ser denitrificado da atmosfera, fechando o ciclo. Não vamos esquecer que em 2018 foi esse trabalho recentíssimo mostrando que intemperismo também é uma fonte importante de nitrogênio para o sistema solo-planta-atmosfera. Características peculiares do ciclo do nitrogênio que eu mostrei para vocês. Primeira, mediado por micro-organismos, né? Importantíssimo. Então nós temos nitrossomonas, que são importantes na mineralização desse nitrogênio. Nós temos nitrobacter, que também faz parte da mineralização. E nós temos como os micro-organismos mediam o ciclo do nitrogênio, ele é um ciclo rápido, porque o ciclo de vida de um micro-organismo, como vocês sabem, é muito rápido. Mas, na última década, tem sido chamada muito atenção que há um ciclo geológico do nitrogênio, apesar da baixa concentração de nitrogênio nas rochas. Esse ano ainda, como vocês viram no slide anterior, o Ben Houghton mostrou a importância do intemperismo dessas rochas para fornecer N para o sistema. E mais para o fim da aula eu vou mostrar como esse ciclo geológico do nitrogênio funciona e é muito parecido com o ciclo geológico do carbono. Então não vai ter nenhuma grande novidade aí. Continuando nas características, só um minuto que meu filho está... A coisa aqui é muito amadora, né? Meu filho está me ligando, eu preciso atender. Só um minutinho aqui. Bom, voltando aqui à nossa aula, né, de uma maneira amadorística, eu tive que parar para atender o telefone do filho, a ligação do filho. Tem outras características particulares, peculiares do ciclo do N que são muito interessantes. Eu disse que o nitrogênio é limitante para a vida no planeta. Mas, se existe fixação biológica de nitrogênio, se eu tenho organismos que retiram nitrogênio do ar e o tornam ou convertem numa forma disponível, por que eu tenho limitação? Porque a fixação biológica de nitrogênio tem um alto custo energético. A planta só vai fixar quando ela realmente estiver morrendo de fome por nitrogênio. Porque 1 mol de nitrogênio custa a ela 16 ATPs. Isso é um monte para a planta. E como a planta vive em simbiose com o rizóbio, que é a bactéria que se aloja em sua raiz, que a gente vai ver melhor na aula que vem, como é uma simbiose, a rizóbio dá para a planta
fornece à planta NH3, que é amônia, que depois na planta é convertido em amônio. Mas a planta tem que fornecer carboidrato para o rizoma. E é aí que ela gasta esses 16 ATPs para fornecer esse carboidrato. Outra coisa, a fixação biológica de nitrogênio, eu acabei de dizer, usa ATP. ATP é uma molécula rica em fósforo. A maioria da fixação biológica de nitrogênio ocorre nos trópicos, onde o fósforo é muito limitante, porque os solos tropicais têm uma baixa quantidade de fósforo. Então, além do alto custo energético, tem esse problema da limitação de P. Se não fosse assim, provavelmente ao longo dos séculos, ao longo das eras geológicas, né, o planeta não se tornaria mais limitado por N. Mas devido ao alto custo energético da fixação biológica de nitrogênio e à limitância de P nos trópicos, nós continuamos sendo limitados por nitrogênio. Então, dando uma visão um pouco mais clássica do ciclo nitrogênio, né, eu tenho que, através da fixação biológica de nitrogênio, o N2 passa por uma forma reativa nas plantas. Além das, aqui eu coloquei planta, mas também tem os organismos livres, como a cianobactéria. Eu vou tentar desenhar uma cianobactéria aqui. Né, olha, que é uma bactériazinha, ó, o núcleo aqui, então faz de conta que isso é uma cianobactéria. Essa planta ou essa cianobactéria, quando morrem, eu vou botar uma cruzinha aqui, quando elas morrem, o nitrogênio que estava na forma orgânica nessa planta passa para a forma dissolvida orgânica, nitrogênio orgânico dissolvido. Alguns micro-organismos pegam esse nitrogênio e, através do processo de mineralização, o convertem a NH4. Esse NH4 pode ser reciclado para a planta através da fotossíntese, da constituição de novos tecidos, ou também pode ser nitrificado para NO3 no processo chamado nitrificação. Esse NO3, por sua vez, pode voltar para as plantas através do uptake da planta, através de novos tecidos vegetais sendo fotossintetizados, ou ele pode ser perdido do ecossistema através de processos de lixiviação ou através do processo de nitrificação que forma N2O ou N2. Fechando o ciclo aqui, esse N2 da atmosfera passa de novo para as plantas através do fenômeno fixação biológica de nitrogênio. Só coloquei aqui de uma forma mais manual as rochas, porque nós acabamos de ver que foi mostrado recentemente que o fluxo de nitrogênio das rochas para o solo também é uma fonte importante para o ciclo de nitrogênio para o solo, consequentemente para as plantas, consequentemente para o ciclo do nitrogênio total. Agora, esmiuçando um pouco mais esse ciclo de nitrogênio, vamos ver as reações que ocorrem aqui nesse sistema planta, solo, atmosfera. Então, nós vamos ver basicamente mineralização, nitrificação e o fenômeno da denitrificação. Primeiro, vamos começar com a mineralização. O oposto da mineralização é chamado imobilização. Como é que é isso? A mineralização e a imobilização ocorrem simultaneamente no solo. Quando a fauna microbiana é limitada por energia, ou seja, ela não tem carbono, ela precisa de energia, ela precisa queimar carbono, os decompositores quebram aminoácidos que eles têm, porque eles não está faltando nitrogênio, está faltando carbono. Eles quebram aminoácidos e utilizam o carbono que estava constituindo esse aminoácido como fonte de energia e excretam o nitrogênio que está sobrando para o meio. Aí eu tenho o quê? Uma mineralização. Agora, tem situações que é o contrário. A fauna microbiana não está limitada por energia. Ela não precisa respirar, ela não precisa quebrar uma molécula de carbono. Ela é limitada por nitrogênio. Então, para
decompor alguma coisa, ela precisa nitrogênio novo no sistema, ela precisa adquirir nitrogênio. Nesse caso, o nitrogênio é imobilizado pela biota microbiana, porque ele precisa adquirir esse nitrogênio momentaneamente para poder quebrar aquela matéria orgânica, conseguir mais N. Quando ele estiver satisfeito de N, aí sim ele vai começar a liberar nitrogênio por meio. Então, voltando, quando a fauna é limitada por energia, ela vai quebrar os aminoácidos, utiliza o carbono como fonte e excretam N para o meio. Quando a fauna é limitada por nitrogênio, a fauna que estiver decompondo vai pegar nitrogênio de outra fonte. Essa outra fonte, geralmente os primeiros decompositores são fungos. Eles lançam hifas em outros tecidos mais ricos em N para pegar esse nitrogênio e trazer, literalmente, carregar esse nitrogênio para essa matéria orgânica que é mais difícil de decompor, e eles colocam esse N nessa matéria orgânica para poder decompor esse material. Esse transporte é milímetros, centímetros, mas ele acontece ativamente no solo. Eu acho que os próximos slides vai ilustrar um pouco mais para vocês. Em sistemas que são ricos em nitrogênio, já tem muito nitrogênio. Então, como eu disse, os micro-organismos não são limitados por nitrogênio, falta energia para eles. Então, nesses casos que o sistema é rico em nitrogênio, geralmente ocorre mineralização, ou seja, o nitrogênio passa de uma forma presa na matéria orgânica para uma forma inorgânica reativa, que é o amônio. Então, mineralização é a passagem da matéria orgânica para NH4, que ocorre principalmente no sistema rico em nitrogênio. Quando o sistema é pobre em nitrogênio, acontece o contrário. Os micro-organismos precisam buscar nitrogênio em algum lugar para construir novos tecidos. E como eu falei, aqui são hifas. Os fungos lançam essas hifas, e essas hifas vão atrás de nitrogênio para poder colocar onde o fungo está precisando para decompor alguma folha que é pobre em nitrogênio e que precisa de mais nitrogênio. Então, além da abundância de nitrogênio no sistema, que vai ditar se 1 litro vai ser mineralizado, o nitrogênio no litro vai ser liberado ou vai ser preso pela fauna microbiana, além da quantidade de nitrogênio, depende também da relação C sobre N desse substrato. Se a C sobre N for muito alta ou se tiver muito pouco nitrogênio e muito carbono, a hifa desse funguinho aqui vai buscar nitrogênio em outro lugar para tentar diminuir essa relação C sobre N do substrato e torná-la mais palatável, tornar de uma forma que ele consegue quebrar essa molécula, consegue energia, consegue nitrogênio e com o tempo ele vai acabar liberando nitrogênio. Então, para ilustrar para vocês aqui, geralmente, quando 1 litro tem uma relação CN em torno de 40, ou seja, eu tenho 40 átomos de carbono para 1 de nitrogênio, o que vai ocorrer, quando a C sobre N é menor que 40, está nessa faixa aqui, vai ocorrer a mineralização. Ou seja, o micro-organismo não é limitado por nitrogênio, ele é limitado por energia. Então, ele vai quebrar aminoácido para pegar o carbono, respirar e conseguir energia. E esse nitrogênio vai para o meio. Por outro lado, quando essa C sobre N é maior que 40, nessa faixa aqui, eu vou ter muito carbono para pouco nitrogênio. Então, o micro-organismo, para poder decompor esse material, ele vai ter que trazer nitrogênio de fora. Aí é que entra o papel das hifas, que vão pegar nitrogênio em outras partes e trazer para aquele material. Às vezes também acontece da fixação biológica de nitrogênio fornecer esse nitrogênio extra para que essa C sobre N desse material que está a ser decomposto, ela diminua, ela fique mais estreita e o micro-organismo consiga trabalhar decompondo
essa material. Às vezes também existe o que eles chamam deposição de N através de asas de pedaços de insetos ou de outros insetos minúsculos que caem nesse líter, trazendo mais nitrogênio. Às vezes essa chuvinha de nitrogênio é importante também, porque aí eu estreito a relação CN, o micro-organismo consegue trabalhar e consegue decompor esse material liberando nitrogênio. Outra forma de mostrar isso é relacionando a relação C sobre N com a concentração de nitrogênio no material a ser decomposto. Então, quando eu tenho muito pouco nitrogênio, menor que 10, e uma relação C sobre N maior que 40, 45, eu tenho imobilização. Num local que eu tenho um nitrogênio maior que 10 e uma C sobre N menor que 45, eu caio nessa faixa aqui, ó. Aqui eu tenho o que? Mineralização. O N vai ser liberado no meio para que outros organismos possam utilizar. E depois que esse amônio é formado, qual que é o destino que esse amônio tem no ecossistema? Né? O que um ecossistema pode fazer com esse amônio? Bom, primeiro, ele pode ser reciclado, sendo apanhado, né, uptake, é a palavra em inglês, pelas plantas no fenômeno da reciclagem que eu mostrei para vocês. Ele pode ser imobilizado nos micro-organismos, como eu mostrei para vocês, quando falta N, algum micro-organismo do lado do outro que não está conseguindo decompor uma matéria orgânica, ele pode puxar esse nitrato para ser imobilizado para ajudar a decomposição. Ele pode ser adsorvido às argilas do solo. A maioria das argilas do solo tem carga negativa. Tendo carga negativa, essas argilas podem atrair eletroquimicamente cátions, né? Então, por exemplo, cálcio é mais 2, potássio é mais 1, sódio é mais 1 e o nosso amônio aqui é mais 1, fica aderido a esse mineral de argila. O amônio também pode ser estabilizado no humus do solo, ele pode ser como se fosse trancado dentro da matéria orgânica, fazendo parte, por exemplo, de uma cadeia de proteínas, ele fica estabilizado no humus, protegido de decomposições futuras, principalmente pela protegido pela lignina, que é um composto extremamente refratário, não facilmente decomposto, que fornece uma proteção contra a decomposição do humus, desse material que está lá. Então, a amônio que está presa nessa matéria orgânica também, de uma certa forma, protegida pela lignina. Esse amônio pode ser convertido em nitrato através de um processo chamado nitrificação, que é esse processo aqui que nós vamos ver daqui a pouco, ou ele pode ser transformado em volatilização, que é esse processo aqui, ó, a passagem de NH4 para NH3 que vai para a atmosfera. Então, esses são os possíveis destinos do NH4. Só fazendo um parêntese aqui, para explicar o ciclo geológico do nitrogênio, né? Esse amônio, fazendo parte de uma argila do solo, ele pode, em ambientes ser formado em ambientes de baixa energia, como, por exemplo, o fundo do oceano, né? Esse mineral de argila aqui, que contém esse amônio, acaba sendo transportado, lembra da subsidiência? Por subsidiência para o interior da Terra. E como também outros minerais, como nós vimos no caso da calcita, da mineral primário, digo. Nossa, fugiu o nome de um mineral primário. Mas como nós vimos no ciclo do carbono, esses minerais podem voltar à atmosfera por vulcanismo, pode ser depositado em alguma região que ele entre novamente no ciclo, sendo decomposto, sendo intemperizado, sendo absorvido por uma planta novamente, a plantinha morre e começa todo o ciclo novamente. Então, esse brevemente é o ciclo geológico do carbono. Como eu falei, a produção de amônio por Eita, peraí, eu fiz errado aqui. Essa equação é a transformação. Ah, não, eu fiz certo, desculpa.
o amônio pode ser transformado em nitrato, então amônio sendo transformado em nitrato, por dois grupos de bactérias, a nitrosomona e a nitrobacter. Na primeira reação, amônio é transformado em NO2 e na segunda, NO2 é transformado em nitrato. Aqui são as nitrosomonas, aqui o nitrobacter. O produto final dessa reação, como vocês podem ver aqui, é energia. Ou seja, bactérias que são aeróbias, na presença de oxigênio, elas obtêm carbono via fotossíntese. E para quebrar, para obter energia, elas oxidam amônio até nitrato. Então, são reações de obtenção de energia. No caso de um organismo que não fosse quimio-autotrófico, mas fosse, por exemplo, usasse a energia solar como uma planta, ele produziria um carboidrato através da fotossíntese. Esse carboidrato seria decomposto na presença de oxigênio. Isso seria a respiração. Só que aqui, em vez de usar um carboidrato para obter energia, eu uso formas de nitrogênio inorgânica, nesse caso amônio, e aqui o nitrito. Por isso que eles chamam químio autotrófico, porque eles usam dois elementos inorgânicos, amônio e nitrito, para obtenção de energia. Se eu puser novamente uma molécula orgânica aqui e quebrá-la na presença de oxigênio, eu vou ter a respiração microbiana que nós vimos no ciclo do carbono. Aí eles não seriam quimio-autotróficos, eles seriam algum nome assim que eu vou inventar agora, organo-autotróficos, para vocês entenderem melhor. Quais seriam os destinos desse nitrato? Seriam muito parecidos com o amônio, né? Eles podem ser retomados pela vegetação, eles podem ser imobilizados por micro-organismos quando está faltando N. Em caso de solos tropicais, em solos tropicais e em profundidade, as argilas dos solos podem ser variáveis. Em vez delas serem negativas, elas são positivas. Mas isso é muito mais difícil de acontecer, só acontece em solos tropicais. Nesses casos, o nitrato pode ser absorvido como o amônio foi na argila que tinha carga negativa. Nesse caso, a argila tem carga positiva, porque é uma exceção em solos tropicais. Ela pode ser também presa no humus, como eu falei anteriormente, como eu mostrei, que ela fica protegida aqui por lignina. Ela pode ser lixiviada do ecossistema, indo aos corpos d'água, por exemplo, rios e oceanos. E ela pode voltar por um dos processos mais importantes no ciclo do nitrogênio, que chama denitrificação. É a volta do nitrogênio para a atmosfera. Aqui, na denitrificação, esse N2O, N2, pode passar para a plantinha através da fixação biológica de N. Eu estou ficando cada vez melhor de escrever com isso aqui. Esse é o nitrato. Esse é o destino do nitrato. E, como eu falei, o nitrato pode ser reduzido até N2 pelo processo de denitrificação, que é feito por uma série de organismos. Tem mais de 150 espécies de bactérias que podem fazer essa denitrificação. E o que é a denitrificação? É eu quebrar uma molécula orgânica, acetato, ou essa molécula genérica aqui, usando nitrato. Vejam, se eu colocar no lugar do nitrato oxigênio, de novo eu estou fazendo respiração. Mas aqui eu estou usando o nitrato como aceptor final de oxigênio. Eu uso o nitrato como aceptor final de oxigênio para quebrar uma molécula orgânica e conseguir o quê? Energia. De novo, se eu tirar nitrato e colocar oxigênio, eu caio de novo na respiração microbiana. Aqui eu estou usando o nitrato como aceptor final de nitrogênio. Ele vai ser reduzido para N2, então ele vai passar aqui mais 5.
para zero, ele vai ser reduzido. Reduzido, ele passa para N2, que volta para a atmosfera, fechando o ciclo, aqui nessa parte do ciclo, fechando o ciclo novamente. Para acontecer isso, eu preciso de uma forma aqui reduzida de carbono, que pode ser um acetato ou uma molécula qualquer, e a maioria desse N2 que é produzido, como eu já disse, vai para a atmosfera, fechando o ciclo. E, finalmente, esse N2 ou N2O volta para a atmosfera, e se eu tiver aqui fixação biológica de nitrogênio, eu começo tudo de novo. Esse nitrogênio da atmosfera passa para a plantinha morre, mineraliza, passa para amônio, aqui entra um pouquinho de N de rocha, o N passa para nitrato através da nitrificação, o nitrato pode ser perdido para o sistema aquático, ou pode ser denitrificado para a atmosfera, passando para N2O, N2 que eventualmente vai ser fixado, fechando assim o ciclo, o maravilhoso, interessante ciclo do nitrogênio. Na próxima aula nós vamos ver como nós, seres humanos, temos alterado drasticamente o ciclo do nitrogênio e quais são as consequências dessas alterações. Bom, espero que vocês tenham gostado do ciclo do nitrogênio dessa primeira aula. É uma aula bem básica, que mostra as principais reações que envolvem o ciclo do N. Se vocês gostaram, como as minhas alunas sempre falam, vocês vão lá e dão like, falam que gostaram, que é demais. Como vocês viram, esse vídeo é inteiramente amador, eu tive que atender um telefonema, um chamado telefônico do meu filho no meio da aula, eu peço desculpa por isso, mas sendo amador fica mais informal, mais gostoso. Pessoal, até a próxima, boa noite.